O existencialismo é uma corrente filosófica que ganhou força nos séculos XIX e XX, focando na existência individual como o ponto de partida para o pensamento. Sua máxima central é que a existência precede a essência, ou seja, não nascemos com um propósito ou natureza pré-definidos. Primeiro existimos e só depois, através de nossas escolhas e ações, definimos quem somos e qual o nosso sentido. Isso implica uma enorme liberdade, mas também uma grande responsabilidade e angústia diante da vastidão de possibilidades. Vamos conhecer os principais filósofos existencialistas, suas defesas, obras e a importância do seu legado. Os principais filósofos existencialistas e suas contribuições. 1. Søren Kierkegaard, que viveu entre 1813 e 1855. É considerado o pai do existencialismo, embora o termo não existisse na sua época. Defendeu o indivíduo singular. A verdade é subjetiva, encontrada na experiência individual, não em sistemas abstratos. Também a angústia e o desespero. No caso, a liberdade de escolha gera angústia e a incapacidade de escolher ou a escolha de não ser si mesmo leva ao desespero. O salto da fé. A fé religiosa é um ato de escolha irracional e pessoal, um salto para o desconhecido que transcende a razão e a ética. Os estágios da existência. O estético, a busca pelo prazer, o ético, a busca da moralidade e dever, e o religioso, a busca da fé e a relação pessoal com Deus. As principais obras foram Temor e Tremor, de 1843, Ou Isso ou Aquilo, de 1843, e O Conceito da Angústia, de 1844. Ele foi importante porque abriu o caminho da filosofia para a subjetividade da existência, influenciando pensadores como Heidegger e Sartre, e também a teologia dialética do século XX. Friedrich Nietzsche viveu entre 1844 e 1900, filósofo alemão cuja obra critica radicalmente a moralidade e os valores ocidentais. Embora não se considere existencialista, suas ideias são pilares do pensamento existencial. Ele defendeu a vontade de poder seria a força matriz fundamental da vida humana e do universo, uma busca constante por superação e crescimento. A morte de Deus. A crença em Deus e em valores absolutos perdeu sua validade na sociedade moderna, deixando um vazio de sentido que o homem deve preencher por si mesmo. Além do bem e do mal. É uma crítica à moralidade tradicional, especialmente cristã, que ele via como uma moralidade de escravos que inibe a vida e a vontade de poder. O super-homem, o Übermensch, o indivíduo que transcende os valores estabelecidos, cria seus próprios valores e vive de acordo com a sua vontade de poder. E a lei do eterno retorno, que é a ideia de que todos os eventos se repetirão infinitamente, incentivando a viver cada momento com a máxima intensidade e afirmá-lo plenamente. Suas principais obras foram Assim Falou Zaratustra, de 1885, Para Além do Bem e do Mal, de 1886, e A Genealogia da Moral, de 1887. Sua influência é vasta, atingindo o existencialismo, a fenomenologia, o pós-estruturalismo, a psicanálise e a literatura. Sua crítica à moral e à razão instrumental é central para muitos debates contemporâneos. Martin Heidegger, que viveu entre 1889 e 1976, filósofo alemão que desenvolveu uma fenomenologia existencial, buscando entender o ser através da análise da existência humana. Defendeu o Dasein, ou ser aí, o modo de ser do homem caracterizado por estar no mundo, ser jogado na existência e ser consciente de sua finitude, ou mortalidade. Autenticidade e inautenticidade. A existência autêntica é aquela em que o Dasein assume sua própria finitude e responsabilidade. A inautêntica é a fuga para o ser impessoal. O agente faz isso, a gente diz aquilo, etc. Tempo e finitude. O tempo é fundamental para a compreensão do ser. A consciência da morte é o que permite o Dasein confrontar sua própria existência. A questão do ser. Sua principal preocupação era a ontologia, a pergunta sobre o sentido do ser em geral, começando pela análise da existência humana. A principal obra foi O Ser e Tempo, de 1927. Heidegger foi fundamental para a fenomenologia,
a hermenêutica filosófica, existencialismo e pós-estruturalismo. Influenciou áreas como a psicologia existencial e a teoria literária. Jean-Paul Sartre viveu entre 1905 e 1980. É o principal expoente do existencialismo ateu e quem popularizou o termo existencialismo. Defendeu que a existência precede a essência. O ser humano, nesse caso, não possui uma natureza fixa, ele é o que ele se faz através de suas escolhas. A liberdade é radical. Somos condenados à liberdade, ou seja, somos inteiramente livres para escolher, responsáveis por todas as nossas escolhas, sem desculpas ou determinações externas. Angústia, desamparo e desespero. Todos estes sentimentos decorrem da consciência da liberdade e da responsabilidade. A angústia é a percepção da total responsabilidade pelas escolhas. O desamparo é a ausência de valores morais pré-definidos ou de um Deus que possa guiar as ações. E o desespero seria a consciência da incerteza e da limitação de controle sobre o mundo e o futuro. Por fim, defendeu a má-fé, ou seja, a auto-enganação, a tentativa de fugir da liberdade e da responsabilidade atribuindo a culpa a fatores externos ou a uma natureza pré-definida. Suas principais obras foram O Ser e o Nada, de 1943, A Náusea, de 1938, O Existencialismo é um Humanismo, de 1946 e Entre Quatro Paredes, peça de teatro, de 1944. Sartre tornou o existencialismo um movimento intelectual e cultural de massa. Suas ideias influenciaram a filosofia continental, a teoria literária, a psicologia e os movimentos de libertação do século XX. Simone de Beauvoir viveu entre 1908 e 1986. Foi uma filósofa, escritora e feminista francesa associada ao existencialismo de Sartre e uma das pensadoras mais influentes do século XX. Defendeu o existencialismo feminista. Aplicou os princípios do existencialismo à condição da mulher, argumentando que a mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher através de construções sociais e culturais. O outro. A mulher foi historicamente definida como o outro em relação ao homem, que seria o eu, perdendo sua própria subjetividade e liberdade. Transcendência e imanência. A opressão feminina ocorre quando a mulher é mantida em um estado de imanência, repetição e domesticidade, impedida de transcender e projetar-se no mundo através de projetos livres. Liberdade e responsabilidade. Defende que a libertação da mulher passa pela assunção de sua liberdade e responsabilidade, superando as limitações impostas pela sociedade. Suas principais obras foram O Segundo Sexo, de 1949, Para uma Moral da Ambiguidade, de 1947, e A Velhice, de 1970. Foi fundador do feminismo moderno e peça-chave para a segunda onda do feminismo. Suas análises sobre gênero, identidade e opressão continuam a ser estudadas e são cruciais para os estudos de gênero e teoria feminista. Albert Camus, que viveu entre 1913 e 1960, foi um escritor e filósofo franco-argelino, frequentemente associado ao existencialismo, mas ele preferiu o termo absurdismo. Defendeu o absurdo, conflito entre a busca humana pelo sentido e significado em um universo intrinsecamente silencioso, irracional e indiferente. O mundo não tem sentido inerente, mas o homem insiste em buscá-lo. Defendeu também a revolta. A aceitação do absurdo não leva ao suicídio ou à resignação, mas à revolta. A revolta é uma forma de resistência contra a falta de sentido, afirmando a dignidade humana. Também defendeu a liberdade através do absurdo. A consciência do absurdo liberta o homem das ilusões e permite que ele viva intensamente o presente sem esperar por um sentido transcendente. E por fim, a solidariedade. A revolta leva à solidariedade com os outros seres humanos na mesma condição absurda. As principais obras foram O Mito de Sísifo, ensaio de 1942, O Estrangeiro, romance de 1942 e A Peste, outro romance de 1947. As obras literárias de Camus e ensaios exploraram a condição humana, o dilema do absurdo e a busca por significado em um mundo sem garantias. Ele influenciou a literatura existencial, a filosofia moral e política e o teatro do absurdo. A importância para a filosofia posterior. A influência do existencialismo dos pensadores listados é vasta e multifacetada. Eles influenciaram a psicologia e a psicoterapia, dando origem à psicologia existencial, que foca na responsabilidade pessoal, liberdade, busca de sentido, finitude e o papel da angústia na saúde mental. Carl Rogers e Viktor Frankl são exemplos. A literatura e as artes.
transformou a literatura, o teatro e o cinema com obras que exploram temas como alienação, liberdade, escolha, angústia e busca por autenticidade. O teatro do absurdo, com Samuel Beckett e Eugene Ionesco, é um exemplo direto. Feminismo. As ideias de Simone de Beauvoir foram cruciais para o desenvolvimento do feminismo moderno, especialmente na compreensão da construção social do gênero e da opressão feminina. Teologia. Embora muitos existencialistas fossem ateus, a vertente cristã, com Kierkegaard e Gabriel Marcel, trouxe uma nova perspectiva para a fé e a relação individual com Deus. Pós-estruturalismo e pós-modernismo. A crítica de Nietzsche à metafísica e aos sistemas de valores e a ênfase de Heidegger na linguagem e na temporalidade foram sementes para o desenvolvimento do pós-estruturalismo, que teria como expoentes Foucault e Derrida, e do pensamento pós-moderno que questionam as grandes narrativas e verdades universais. Ética e moral. O existencialismo forçou uma reavaliação das bases da moralidade, argumentando que os valores não são dados, mas criados e escolhidos por indivíduos. Isso implica uma ética de responsabilidade radical. Por fim, política e engajamento social. Sartre, em particular, defendeu um existencialismo engajado, onde a liberdade individual implica um compromisso com a transformação social e política. O existencialismo desafiou a filosofia a olhar para a condição humana, com um foco sem precedentes na liberdade, responsabilidade, angústia e busca de sentido em um mundo que não oferece respostas prontas. Seu legado continua a moldar o pensamento contemporâneo em diversas áreas, oferecendo ferramentas para compreender os desafios da existência individual na complexidade do mundo moderno. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal Semanários do Pensamento e ajude a filosofia a alcançar mais gente na web. Muito obrigado, valeu!